Então eles vão voltar para a Lua agora, em 2024. Pode descobrir alguma coisa nova lá? Que nunca foi achado? Não, de elementos assim não. Não? Mas a Lua tem duas coisas muito legais. Primeiro, tem muito gelo de quatro água. coisas legais. minguante, crescente. Nova. Nova. Mas ela tem gelo de água. Bastante. Gelo de água. Água. Que nem aqui? Que nem a aqui. composição que diferente? nem o nosso. H2O mesmo, congelado. A Lua é um pedaço da Terra? Já foi comprovado isso ou não? Cara, a hipótese mais assim aceita é que ela não é um pedaço, ela é uma mistura. Um objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, lá no começo do Sistema Solar, bateu com a Terra e teve uma mistura. Ele se misturou com o que era o manto da Terra na época. E isso saiu, porque o impacto foi muito grande. Então ele bateu, desprendeu. Mas não foi forte o suficiente para ela sair Aí saiu, na verdade, saíram vários pedaços e entraram na órbita da Terra, porque o objeto que ficou depois teve os objetos que entraram na órbita da Terra. Sei. E aí eles começaram a se aglutinar de novo e formou a Lua. Então essa é a hipótese, que mais... Mas você estava falando, então, tem água na Lua ou o que mais? Tem água e... Metais? Mas tem um negócio chamado Hélio 3. Hélio 3. Hélio 3, cara, é um negócio que só tem na Lua, porque aqui na Terra nós não temos Hélio 3, porque a gente tem atmosfera. Ainda bem que a gente tá vivo por causa disso, mas a gente não tem Hélio 3. O que acontece? Lembra que a gente tava falando lá de propulsão e energia e tudo isso? Energia nuclear é uma grande coisa, né? A gente pode ter energia nuclear e tudo mais. E tem um jeito de você ter uma energia nuclear muito limpa e muito poderosa. São os reatores de fusão nuclear que a gente constrói. Tá? A China está construindo um e tudo mais. Só que hoje a gente não consegue, a gente tem que gastar muito dinheiro para colocar ali o elemento que vai gerar aquela reação. O hélio 3 seria a solução para isso. Porque o hélio 3, com um pouquinho de hélio 3 dentro desses reatores, você geraria muita energia. Então, tanto que o pessoal até chama, os chineses principalmente chamam de o hélio 3 é combustível do futuro. E já trouxeram alguma coisa? Não trouxeram. Nunca trouxeram nada. A gente sabe por causa de... A gente sabe porque a gente tem as rochas da Lua, a gente analisa elas, a gente sabe que ali tem hélio 3. Porque isso trouxeram bastante da Lua. O que trouxeram mais foi pedra de lá, né? Foi só pedra mesmo. Só pedra mesmo. Trouxeram, a gente analisa daqui da Terra também, com sondas lá, e a gente já descobriu que tem hélio 3. E o lance do lado escuro da Lua? O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade, a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, não, porque ele recebe luz, né? Então. O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Ela não gira? Não tem rotação? Ela gira. Só que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado. Cara. Entendeu? Tem sempre um lado virado. Isso aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê. A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. Ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da gente. Você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Lua. Vai ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam uma Lua muito maior, então... Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. Metros? Chegou uns metros. Então é então pouca coisa. Mas lá, dinossauros, por exemplo, o pessoal fala que se os dinossauros olhassem para a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. A China tem uma sonda pousada lá. No lado... Cara, a China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles, de repente, já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? Divulgam. Eles põem, soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram... A gente não chama de lado... Por que a gente não chama de lado escuro? Mas existe esse termo? Eu já ouvi falar. Existe. Esse termo ficou famoso com o Pink Floyd. O Pink Floyd deixou ele famoso, né? Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. E aí já fica um pouco mais... Isso. Né?
Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando tá batendo chapado na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. Exatamente. Quando é a Lua nova, o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do Sol. E a gente não, e o lado nosso... Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. Então não é lado escuro. Não é escuro. Não é escuro e nem oculto. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. O lado também não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Aí eu falei, ó, eu vou chamar de oculto e pronto, entendeu? Oculto. Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Mas é legal pra caramba isso aí. A gente sempre pousou no mesmo lugar? Na Lua ou em vários Em alguns lugares, mas sempre numa mesma região ali, meio no meio da Lua. Na parte equatorial. Equatorial, que seria. Por quê? Para ficar mais fácil a comunicação e tudo mais, né? Mesmo porque também a gente estava começando, a gente não sabia como que era o resto e tal. Então a gente sempre pousou mais ou menos ali uma missão só que escapou um pouquinho, mas foi muito pouquinho. Agora, essa missão nova, a Artemis, que a NASA está querendo mandar em 2024, essa vai pousar no polo da Lua. Por quê? Por causa da água. Ah, por causa da água. Porque o que acontece? A Lua, a Terra tem uma inclinação. Não, mas desculpa fazer uma pergunta meio idiota. Vai lá. Dá para pousar na parte equatorial e andando ou de carro até lá em cima? É muito longe? É muito longe. Então a gente vai pousar lá. Cara, assim... Se pensar em comparação com a Terra, até que não é tão longe. Mas já que você tá na Lua, né? Que você não conhece, terreno né? acidentado. A Lua é um negócio... Não tem placa lá. Não tem GPS. Também não tem multa. Você pode sentar o cacete, né? Porra, lá é... Mas às vezes você vem andando e cai dentro de uma cratera ali. Tem um filme aí com o Brad Pitt que tem uma perseguição. A de Astra, já viu? A de Astra, que eles estão dando mó cacete aqui, um atirando no outro e tal. Mas, tipo, uns 500 quilômetros? Ah, não, vai dar mais. Mais? Então não dá. Então já esquece. Vai dar mais. Minha ideia foi idiota. Então pousar no polo... Pousar no polo, porque ali no polo você tem a Terra tem uma inclinação, né? A Lua não tem uma inclinação. Ah, é? Então o que acontece? Tem crateras aqui que elas nunca viram a luz do Sol. Nunca na história. Nunca entrou. Então o fundo da cratera ali é o lugar mais frio do sistema solar. Olha que engraçado. Que doido, cara. E ali tem gelo de água. Tem muito gelo de água ali. Muito mesmo. Mas provavelmente as roupas dos caras vão ter que ser preparadas diferentes também. Vai ser tudo preparado para isso. Ali é muito escuro. Ah, e tem uma outra coisa. O anel da cratera, porque tem a cratera, né? Ela tem aquele anel e tem o fundo dela. O fundo você nunca viu o Sol. E o anel sempre vê o Sol. O Sol sempre tá batendo ali. Então é bom para você colocar um lugar para produzir energia solar. Então caramba, é um lugar legal o polo. E por que só 24? Por que não antes? Nunca fomos para o polo antes. Ah, então. Porque aí vem todo o lance, né, cara? É muita grana. É muita grana. Para a Lua ainda é caro? É muita grana. Projeto aí da NASA, cara. Só o foguete da NASA, cada voo dele vai custar 2, 3 bilhões de dólares. Mas esse lance de reaproveitar o foguete já não melhorou? Então, mas quem reaproveita é o Elon Musk, né? Ah, é? É só a SpaceX que reaproveita, né? Então, para ir para a Lua, assim... Ele tá aí lutando, né, cara? O Elon Musk tá lutando também. O foguete dele tá aí, os Starships que a gente chama, né? Eu queria entender essa relação do Elon Musk com a NASA. Como que é essa relação? A NASA não faz mais nada? Ou ela terceiriza alguma parte? Como que é? O Elon Musk faz tudo e ela paga pra ele? Como que tá hoje em dia? Então, porque de repente eu quero entrar nessa parada. Eu quero trabalhar pra NASA. Tranquilo. Eu posso? Pode. Assim, hoje é meio complicado porque ela já tem os contratos, mas pode. Pode. O que acontece? Em 2011, a NASA aposentou os ônibus espaciais. Com o ônibus espacial não existe mais. O que é isso daqui que você trouxe? Aqui eu trouxe só pra você colocar aí no seu cenário uma luminariazinha de um ônibus espacial aí pra você. Cara, olha que bonito isso, hein? Olha. Você liga ela de LED ali, ó. Você põe ali depois pra dar uma iluminada. Esse é algum especial? Tá escrito o nome dessa não, esse aí é um Discovery da vida. Qual que foi a que explodiu? A Challenger? Challenger e Columbia, né? Dois explodiram. Caramba. Por conta disso, né? Por conta de ter explodido, por conta de ser muito caro, isso aqui era muito caro, porque era muito combustível, né? Esse tanque laranja aqui era só combustível. Nossa, cara. Então eram bilhões que custava pra você lançar isso. Em 2011, a NASA falou, cara, vamos aposentar, não vai ter mais ônibus espacial. Foi um projeto que não... Não, foi legal. Foi legal? Lançou o Hubble, construiu a estação espacial, basicamente, né? Mas ele ficou... Mas começou a ficar muito caro e o lance de ter matado muita gente, né? Matou 14 astronautas, né? 7 em cada viagem.
Isso aí pesa muito, né? Para um programa espacial, pô, o programa espacial que mais matou gente, né? Você pensar bem, né? De um país que não tem uma ditadura. Se é uma Exatamente. ditadura, fala, não morreu ninguém. Não, tá todo mundo tá bem. tudo bem, é isso mesmo. Mas eu vi explodir. Não, era só um macaco lá dentro. Era só Por aí. Caramba. Aí eles aposentaram em 2011 o ano espacial. E a NASA falou o seguinte: vamos criar um programa comercial. Porque o objetivo da NASA, que o pessoal não entende Até aqui era a muito NASA bem, que bancava 100%. Isso aqui era a NASA. Tá. Isso aqui era a NASA. O ônibus espacial era da NASA. O programa Mercury foi da NASA, Gemini, Apollo, depois o ônibus espacial, tudo programa da NASA. Depois a NASA falou, quer saber, nós vamos ajudar, eu quero fomentar a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Quero. Então eu vou criar um programa, por exemplo, para levar carga para a estação espacial, eu não preciso de um foguete tão grande, então eu acho que tem empresas aí que podem fazer isso para mim. Então ela começou a abrir para essas empresas. Então, quando ela soltou esse programa, ela ia fazer um programa de carga e um programa comercial de tripulação, que é levar astronauta para a estação espacial. Nesse momento aí, né, aliás, antes até, né, porque a SpaceX, na verdade, foi criada bem antes, né, 2004 ali e tal, que foi quando o Elon Musk criou. Em 2011, a NASA falou, cara, eu preciso das empresas. E o Elon Musk foi agora e falou, beleza, eu tenho... ele estava criando antes da NASA ter aventado essa 2006, possibilidade? Ele estava criando por conta própria. Isso, ele ia lançar satélite, né, cara? Ele ia lançar satélite, porque é o sonho dele, né? O sonho dele é ir pra Marte, na verdade, né? O sonho dele é ir pra Marte e ele ia criar, era um negócio dele, ele ia lançar satélite, porque dá uma grana, cara. Entendeu? Dá uma grana lançar satélite. E aí ele falou, cara, beleza, então eu vou lá, vou propor pra NASA pra lançar com o meu foguete. Ele tinha 4 foguetes só. 4 foguetes pra provar pra NASA que ele ia lançar. Os 3 primeiros explodiram. Mano, imagina o prejuízo que o cara teve. Os 3 primeiros explodiram. Aí ele só tinha um foguete. Se aquele foguete desse certo, a NASA fechava o contrato com ele. Ele foi lá e conseguiu. Lançou e deu certo. Imagina o toba do cara nesse último falando vai. E foi, e ele fechou. Aí a NASA fechou um contrato bilionário com ele. Tanto que o pessoal fica com essa... O pessoal zoa, né? Não, eu sou mais SpaceX do que a NASA e tal. Eu falei, cara, se não fosse a NASA, não existiria SpaceX. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato bilionário com ele para ele fazer o foguete dele levar carga para a estação espacial. Porque os astronautas lá precisam receber comida, precisam receber oxigênio e tudo. E aí foi que ele entrou nessa. E agora começou a lançar também astronauta, né? Mas lançar astronauta para deixar na estação? Na estação, isso aí. Lançar astronauta para deixar na estação. Então ele fez isso, não só ele, né? Na carga, é ele e uma outra empresa americana chamada Northrop Grumman, que é famosa aí no campo da aviação e tudo mais. E na tripulação, é ele e a Boeing. Boeing de avião? A Boeing, é. Só que tem a Boeing, tem um lado dela que é aeroespacial. A Embraer podia ter uma parada dessa, né? Isso, então a Boeing, ela tá nisso também. Só que da Boeing deu alguns problemas e tal, não sei o quê. E tem todo um preconceito, né? O pessoal fala que a Boeing é queridinha do governo americano e tal. Então aí o Elon Musk fica... Tem umas brigas ali, né? Meio nas internas ali deles com isso. Mas então foi isso. Então a NASA, ela resolveu investir, fomentar o mercado. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Só que agora, para ir para a Lua, ela tá construindo o foguete dela. Ela mesmo? Ela tá. Por quê? Porque ela falou, ela quer fomentar, mas ela quer ter o foguete dela. Para missões dela ali específicas, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, o espaço a gente divide o seguinte, tem a órbita baixa da Terra, que é onde está a estação espacial, 400 quilômetros mais ou menos de distância. Não tem nenhum avião que passa Não tem avião nem nada. Então a gente precisa de um foguete que vai ali e volte tranquilo. Tem o que a gente chama de espaço profundo, que é a Lua. A Lua é muito longe, 400 mil quilômetros. Então, a NASA, o que ela quer? Ela quer que essas empresas aí cuidem da órbita baixa, ou seja, levar carga e tripulação, e ela cuida de coisa que é mais longe. Então, essa que é a ideia, o plano dela é esse aí, na verdade.